Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar aqui para podermos juntos meditar a palavra de Deus. E convido a você a me ajudar a evangelizar, compartilhando, divulgando esse nosso canal, esse nosso vídeo, junto com seus amigos, seus grupos. Vamos fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o número maior possível de pessoas. E também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é fácil, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e venha fazer parte também dessa nossa grande família. Pois bem, hoje, domingo, dia do Senhor, nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. E assim, então, a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão, na primeira leitura, o livro dos Atos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. O salmo é o Salmo 46, segunda leitura, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 17 a 23. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então celebrando hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. E a festa da Ascensão de Jesus, que hoje nós então celebramos, sugere para nós que no final dessa nossa caminhada, dessa nossa peregrinação terrena, está reservada para nós a vida em Deus. E Jesus, ele como o primogênito, é ele que volta para o Pai para poder então preparar para cada um de nós um lugar diante da sua presença. E assim, Jesus nos deixa o testemunho de como nós também devemos agir, porque ele caminhou no meio de nós, iniciou uma missão, mas não a concluiu. Essa missão só estará concluída na parousia, lá na grande liturgia da Jerusalém Celeste. Então, hoje, discípulos missionários, que cada um de nós o somos pelo nosso batismo, somos convidados a podermos então dar continuidade a essa missão. E assim, nós poderemos então receber a força do alto que Jesus então vai nos enviar, e a solenidade que nós iremos celebrar já no próximo final de semana, a solenidade de Pentecostes, é o Espírito Santo que vem sobre a igreja, que vem sobre cada um de nós, nos ajudando a podermos vencer os nossos medos, as nossas limitações. Pois bem, o evangelho que nós acabamos então de ouvir, narra para nós o grupo dos 11 discípulos que vão para o monte na Galileia. E ali então, quando eles viram Jesus, eles se prostram, ou seja, reconhecem ele como o Senhor, como o Kyrios, como o Senhor de suas vidas, e se prostram diante deles. Mas, diz ainda o Evangelho, que alguns, mesmo assim, ainda duvidaram. Então, meus queridos amados irmãos, nós podemos perceber que, na nossa vida, é passível nós então encontrarmos dúvidas, incertezas, inseguranças. Faz parte também da nossa limitação. Quem de nós, no momento de tribulação, de dificuldade, perseguição, não chega até mesmo a duvidar da presença de Deus? Quem de nós, no tempo de pandemia, não passou pela cabeça que Deus nos abandonou? Então faz parte da nossa fragilidade, faz parte da nossa humanidade, mas nós precisamos então crescer nessa nossa fé para que não podemos então ficar na dúvida, na incerteza, na insegurança. Precisamos então, pela fé, fazer com que essa dúvida seja sanada e caminhar pela fé, como já diz lá o livro do Gênesis, o justo viverá pela fé. Então, pela fé, meus queridos amados irmãos, é que nós somos chamados a poder caminhar,
ainda mais nesse tempo de crise, de pandemia que nós estamos vivenciando, se nós olharmos o contexto a qual nós estamos inseridos, nós somos capazes de entregar-nos, de desanimar, de esmurecer na fé, entrar em depressão, mas não podemos, porque queremos caminhar pela fé, e a fé nos atesta que esse momento, e nós já estamos vendo sinais disso, vai passar. Alguns países na Europa, por exemplo a Itália, já está retomando a sua vida, na Espanha, na Alemanha. Então a vida já está voltando. E é claro que não é da forma como nós queremos, mas tudo no tempo certo. Agora aqui no Brasil vai demorar um pouquinho mais, porque infelizmente o nosso povo não colabora, não ajuda. Onde então somos convidados a poder ficar em casa, muitas pessoas estão por aí fazendo festa, pancadões e tudo mais por aí. Não respeitam. E é claro que tudo isso faz com que esse processo ele seja mais demorado. Mas não que Deus os abandonou. Olha só o que diz aí a seguir o Evangelho. Depois então, Jesus confere toda a autoridade, diz que a autoridade foi lhe dada sobre o céu e a terra, e confere também essa autoridade aos discípulos, e envia para que eles possam batizar. Ou seja, essa é a missão da igreja, fazer com que Cristo seja reconhecido. E o finalzinho diz aí para nós, palavra confortante para os nossos corações: eis que eu estarei convosco todos os dias da nossa vida, até o fim do mundo. Então nós jamais estaremos abandonados, porque Deus estará sempre conosco. Agora torna a dizer, é preciso olhar com os olhos da fé para enxergar essa presença de Deus no meio de nós. A primeira leitura de hoje, ela é extraída do Atos Apóstolos, vai nos falar justamente dessa mesma realidade da solenidade a qual nós celebramos hoje, da Ascensão. Vai dizer aqui então que depois de ter instruído os discípulos pelo Espírito Santo, Jesus voltou para o Pai. Meus queridos amados irmãos, a nossa fé também é na ressurreição, é na vida eterna. Então nós somos chamados a poder levar a esperança, consolo, conforto aos corações que estão aí deprimidos, angustiados, atemorizados. Essa é a nossa missão, levar paz às pessoas. Não é à toa que lá no domingo, no primeiro domingo da Páscoa, nós ouvimos então 3 vezes Jesus dizer: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Então a paz, ela é essa segurança de que Deus está ao nosso lado, nos ajudando a poder fazer com que todos tenhamos a graça de poder receber a plenitude dos bens. Então, é essa a missão de nós enquanto igreja. E diz aqui que durante 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos, preparando, instruindo, mostrando, porque eles ainda não tinham compreendido. E somente depois de Pentecostes, ou seja, quando o Espírito, a promessa de Jesus se concretizar, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, é que então Pedro e os demais discípulos puderam compreender e passaram então a anunciar com convicção, entregando, doando a sua própria vida por causa do reino de Deus. E ainda, nós temos então aqui, seguindo ainda na primeira leitura, os discípulos perguntam: Senhor, é agora que vai instaurar o reino de Israel? Jesus diz: olha, não compete a vós saber os tempos. Nem mesmo os anjos sabem, somente o Pai é que sabe o tempo. Então não adianta as pessoas dizer: o fim do mundo vai ser em dia tal, vai ser ano tal. Não, somente Deus, o Pai, é que sabe. Quanto a nós, precisamos continuar a missão. Não podemos parar. Essa promessa que Jesus então faz aos discípulos, que é preciso dar continuidade, para isso enviará o Espírito Santo, como eu dizia e repito, para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os confins da terra. E Jesus então é levado ao céu. Enquanto isso, os discípulos ficam olhando, observando para cima, e um anjo vem e diz: homens da Galileia, por que estáis aqui parado, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu, desse mesma forma, ele voltará. Então,
Isso diz o que para nós? Que não podemos ficar parados, estagnados, somente contemplando, esperando de braços cruzados Jesus voltar. É preciso trabalhar, se empenhar, para que assim, então, quando ele voltar, nós possamos apresentar as obras a qual ele confiou a cada um de nós. Essa é a nossa missão, meus queridos e amados irmãos. E o salmista de hoje, ele então vem de encontro a essa mesma realidade. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Deus subiu ao toque da trombeta. E ele vai voltar um dia. Agora, ao olhar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas obras, elas atestam para Jesus Cristo, apontam para Deus. Então essa é a reflexão que nós somos então chamados a fazer hoje com essa solenidade, porque a segunda leitura de hoje vem nos falar justamente dessa mesma realidade, para que nós possamos então ter clareza acerca da esperança a qual então o Senhor nos chamou. E precisamos caminhar segundo essa esperança, ou seja, a nossa vida em Deus. Não podemos então nos desviar do caminho, nos afastar desse caminho, buscar atalhos, como muitos, infelizmente, têm feito nos dias de hoje. É preciso fazer com que a nossa vida possa apontar para Deus, porque é esse o nosso chamado, é essa a nossa missão. E assim então, meus queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a podermos então fazer da nossa vida um eterno serviço ao reino de Deus. E nós vamos iniciar também com essa solenidade a semana de oração pela unidade dos cristãos. É o que eu costumo sempre dizer. Para poder rezar pela unidade de todos os cristãos, é preciso que nós, cristãos católicos, primeiramente, tenhamos essa unidade. Não pode haver ali divergência entre nós, divisão entre nós, porque tudo isso atesta contra o reino. E nós então somos chamados a construir a unidade, a comunhão. Essa a esperança a qual o Senhor chama a cada um de nós. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. E que nós possamos então fazer prevalecer sempre a unidade, para que assim possamos testemunhar esse Deus de amor que nos convida e nos chama à salvação. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, nos ajude também a acolher a promessa do seu Filho Jesus, e que nós possamos nos empenhar a fazer nossa vida uma eterna doação ao reino do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanhou até aqui, e vamos pedir a bênção de Deus para que nós possamos então fazer com que essa semana seja frutuosa, esperando a grande promessa do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir, espero por você.